A mãe que comeu o filho. Na Bíblia, há um relato impressionante de um momento histórico tristemente marcante. Está relatado no livro de 2 Reis 6, 24, 30. Vejamos. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que uma cabeça de jumento era vendida por 80 siclos de prata e um copo de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Quando o rei de Israel ia passando pelo muro, uma mulher lhe gritou: "Socorro, ó rei, meu senhor!" Mas ele lhe disse: "Se o Senhor não te socorre, quem sou eu para te socorrer com cereal ou vinho?" Porém o rei lhe perguntou: "Que tens?" Ela disse: "Esta mulher me disse: dá o teu filho para que o comamos hoje. Amanhã comeremos o meu filho. Cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse: dá o teu filho para que o comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Quando o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou as vestes enquanto passava pelo muro. A história diz que houve um cerco militar contra Israel pelo rei da Síria. O povo sofreu uma grande fome. A Bíblia relata como estava difícil a vida em Samaria, sem ter o que comer, e tudo muito caro. Porque Israel perdera a fé e se afastara da confiança em Deus, segundo o concerto. Seu povo cometia atos horríveis contra seus próprios filhos durante um período de fome severa. Um dos resultados principais do repúdio a Deus e a sua palavra é a perda do amor e da afeição à família. Este momento sombrio da história de Israel ecoa uma profecia antiga, onde Deus advertiu sobre as consequências da desobediência. Cumpriu-se o que o Senhor havia dito em Deuteronômio 28, 53, 54, que diz: "E no cerco e na aflição com que os teus inimigos te afligirão, comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que o Senhor teu Deus tiver dado a ti. Até mesmo o homem mais refinado e gentil será mesquinho com seu irmão, com a mulher do seu coração e com os filhos que ainda lhe restarem." Um povo que abandona o seu Deus e a sua palavra acaba vivendo da dureza e maldade do próprio coração. É um alerta sobre as consequências devastadoras do afastamento de Deus e da quebra do pacto divino. Mesmo em meio à escuridão, a Bíblia nos recorda da importância da fé e da confiança em Deus. Ainda que em período de provação, que possamos aprender a lição de confiar em Deus e nunca abandoná-lo, ajudando uns aos outros e manter a fé viva em meio à adversidade. Que possamos encontrar esperança mesmo quando em sombras mais densas e luz na escuridão mais profunda, lembrando sempre da promessa de que, ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte, nunca estaremos sozinhos. Cristo está conosco.